Boa noite, boa noite, povo lindo, boa noite, povo eleito, escolhido, predestinado, povo que reina, reinantes, boa noite. Como está a sua noite? Como foi o seu dia? Foi um dia tranquilo? Ou um dia com alguma coisinha que não foi tão agradável, mas o nosso encontro começa agora e nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. Boa noite, Amorim. Seja bem-vindo, você que está aí aguardando o nosso encontro. Seja muito bem-vindo, você que ainda não chegou, mas vai entrar aqui para a gente se conectar, né, no mesmo espírito. E você sabe, né, que o espírito que está aí, está aqui, estamos ligados porque a palavra do Senhor nos garante que é só um espírito. E o mesmo espírito que habita em você, habita em mim e naqueles que estão se conectando agora para receber muito mais do Senhor, da sabedoria divina. Não é verdade? O livro de Provérbios é para educar, é para ensinar, para te instruir no caminho da sabedoria. Ou seja, para você aprender no teu dia a dia com a sabedoria que Deus deu a Salomão. Aqui tem um conteúdo muito valioso e nós estamos exatamente à caça desse tesouro, não é verdade? Porque a palavra de Deus diz aqui em Provérbios que a glória de Deus é esconder os tesouros e a do homem é descobri-las. Então vamos descobrir esse tesouro que o Senhor deixou encoberto aqui para nós descobrirmos. E só encontra um tesouro aquele que tem coragem, né? Que tem ânimo, que tem vontade, desejo e se levanta para escavar, para poder encontrar. Ninguém acha um tesouro se não vai atrás, não é verdade? Pega uma ferramenta, a ferramenta certa, para se escavar e achar um tesouro. Aqui, a ferramenta é exatamente esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aqui está o nosso tesouro. E o Senhor diz, desculpa, tá, meu irmão? Olha, desculpa aí se eu der uma tossidazinha, você já percebeu, eu tô com uma voz assim um pouco fanha, né? Porque aqui o clima às vezes tá quente, às vezes tá frio e a gente vai se adaptando e às vezes o corpo reage, né? As mudanças muito repentinas. Então, como eu tô te falando aqui sobre tesouro encoberto, Deus encobre, é a glória dele, a do homem é descobri-las, nós estamos aqui para descobrir tesouros valiosíssimos. E está aqui muito às claras, né? De fácil acesso. E se você quer conhecer e encontrar esse tesouro, sabe a quem você pede ajuda? Pede ajuda, pede a Deus, pede ao Espírito Santo, para ele te iluminar, para ele te instruir, porque a palavra de Deus diz aqui, ó, que o Espírito, ele vem para nos ajudar, sabe? Ele é o nosso consolador, é mestre, ele faz lembrar a você na sua memória aquilo que você já leu, mas pode estar assim um pouco encoberto e você pedindo a ajuda e orando a ele, ele vai te ajudar a encontrar novamente o caminho do tesouro. Deus diz que o tesouro maior que nós temos que guardar e acumular é aquele no céu. O aqui na terra, a gente vai terminar perdendo para a traça que corrói, o roubador que rouba. Mas o que você acumula no céu, esse ninguém tira de você. É como o conhecimento. O conhecimento é um tesouro que ninguém pode tirar de você. Se você guarda ele aqui, ó, e o Senhor sempre ensinou a gente, né, que o que a gente tem que guardar, guarda no coração as coisas boas. Porque é do coração que saem as fontes de vida. É guardado aqui. Então, o conhecimento que nós estamos buscando aqui é um conhecimento que Deus deu há mais de 3.000 anos atrás e escreveu esse livro através de Salomão. Foi Deus quem fez escreveu através de Salomão e inspirou com o espírito de sabedoria, né?
para nos passar para a eternidade. Esse conhecimento, a palavra de Deus não muda, esse conhecimento não muda, por isso que nós estamos lendo, fazendo esse estudo, nos aprofundando e vendo que aqui é uma fonte de muito conhecimento, de muita sabedoria. Não podemos abandonar nenhum pedacinho da palavra de Deus contida neste livro maravilhoso. O livro de Provérbios é uma fonte de sabedoria, conselhos, como você se comportar diante das adversidades do dia a dia, tomar posições, fazer escolhas, se posicionar como uma pessoa inteligente, como um sábio ou como um tolo, um ignorante, um imbecil ou um idiota, porque aqui fala de todo esse tipo de pessoas. E qual dessas pessoas você gostaria de ser? Um insensato, um tolo, um idiota, considerado um homem bobo? Ou um homem sábio, que sabe tomar decisões, que tem palavras para falar na hora certa, que sabe guardar sua língua dentro da boca na hora certa, que sabe calar? É isso aqui que está escrito aqui, que nós temos que aprender. Ou você se acha inteligente, sábio demais para aprender alguma coisa que tem aqui nesse livro? Nós vamos saber disso aqui, porque Provérbios também, aqui nesse capítulo que nós vamos abordar hoje, vai falar daquele homem que se acha sábio aos seus próprios olhos. O que é essa pessoa? Como é que ela é vista, considerada por Deus? Então vamos nos posicionar aqui, vamos estudar para saber qual é a atitude que você está tomando, como você está sendo visto diante de Deus, como é o seu caráter diante do seu próximo, como é que você está se portando. Se você fosse avaliar hoje as suas características, como é que você se avaliaria? Como um homem sábio, um homem inteligente que busca conhecimento da palavra de Deus, ou um homem tolo? Vamos ver onde é que você pode se encaixar aqui? Eu já mais ou menos sei que eu tenho algum lugar aqui que eu posso dizer que eu me encaixo, mas sabe onde? Não, não é na mulher sábia, não, porque eu estou buscando, é um caminhar, entendeu? Não quero me avaliar como uma mulher sábia, eu estou buscando. Eu estou aqui junto com você exatamente, buscando conhecer para, no meu dia a dia, na hora certa, na hora necessária, no momento exato, eu saber aplicar essa sabedoria. Porque se eu conhecer e não aplicar, é apenas conhecimento. E conhecimento que não aplica, não é sabedoria. É apenas conhecimento. Então vamos começar? Nós estamos no livro de Provérbios, capítulo 26. Eu espero que você absorva bastante. Que a gente junto consiga que entender, né? Porque nós vamos agora fazer, sabe o quê? Desvendar, descobrir. Deus encobre e o homem faz o quê? Descobre. Vamos descobrir o que tem aqui nesse capítulo? Capítulo 26 do livro de Provérbios, começando do versículo 1. Começa assim. Seja bem-vindo, Thaís Lopes. Bem-vinda, Thaís. Seja bem-vinda. Vamos começar aqui, desvendar os mistérios desse tesouro escondido no livro de Provérbios, capítulo 26. Diz assim, ó. Como a neve, olha só esse primeiro Provérbios, analisa bem. Como a neve no verão e como a chuva em ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Vou falar para você que do capítulo 26, do 1 até o 11, não, deixa eu ver, até o versículo 12, do versículo 1 ao 12, nós vamos abordar as características de um insensato. Um insensato é um homem tolo que não age com sensatez, aquele que não se preocupa no que vai falar, de como vai agir. Um insensato é mais ou menos como um homem sem juízo, é isso, sem juízo. É um insensato. Nós vamos abordar as características de um insensato e você observa como é que você age nas situações em que nós vamos abordar aqui. Se você se considera um insensato em alguns momentos, porque às vezes nós podemos agir em alguns momentos, né, como um insensato, em outros com mais cautela, como uma pessoa sensata. Aquela que não... Oi, Thali, boa noite, querida, seja bem-vinda, minha queridinha.
Seja muito bem-vinda. Então diz assim, ó. Como a neve no verão é como a chuva a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Gente, não realmente, olha, não fica bem, tá? Não combina, não é prudente dar honra a um insensato. Imagina a comparação que está sendo feita aqui. O que acontece com a neve no verão? O que vai acontecer? Ela vai se sustentar ali? Não, né? A neve no verão, ela simplesmente desmancha e não faz nem sentido e não combina. Se colocar neve em algum lugar no meio de um sol quente, no verão, numa temperatura de verão, não vai sustentar. É a mesma coisa que a honra para um insensato. Não vai combinar, não vai ficar, vai derreter, vai dissipar. Assim também como a chuva na ceifa. Você entende isso? A chuva na ceifa e a neve no verão? É assim a honra também que não convém a um insensato. Não combina, gente. Não faz sentido honrar. Você dar honra a um insensato. Não faz bem nenhum fazer isso. A honra na vida de um insensato é como a neve no verão. Desmancha. No segundo versículo diz: como o pássaro que foge como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Você já ouviu falar, né, desse discípulo aqui, maldição, nesse versículo. Maldição sem causa não prospera em sua vida. Ou seja, muita gente pode até tentar amaldiçoar pessoas com palavras, entende? Mas, para que uma maldição, por esse versículo aqui, o que nós podemos compreender? É que para que uma maldição pegue, aconteça, gruda na tua vida, é necessário que haja uma causa. Ou seja, se não tem causa, pode mandar quantas palavras de maldição amaldiçoarem você. Não havendo uma causa, ou seja, você não tendo dado causa a algo que venha fazer um mal acontecer na sua vida, não há por que se preocupar com maldição que você não deu causa, que não tem raiz, não tem sustentação. Por isso é que diz que é como o pássaro que foge, ó, como a andorinha no seu voo, ó. Entendeu? Assim, a maldição sem causa não se cumpre. Então não se preocupa se você não der causa. Maldição é algo que você tem que saber. E logo sabendo qual a causa, ou mesmo que você saiba que tem uma maldição na sua vida, você tem que descobrir a causa, a raiz dela. E aí você resolve, porque você sabe que tem jeito. Ainda que você esteja vivendo isso, você pode, sabendo a causa e a raiz dela, ela não vai se cumprir porque você vai agir, vai diante de Deus, Deus tira tudo isso e você vai buscar o caminho para dissipar isso da sua vida. Mas o que a palavra diz aqui nesse versículo é que não tendo causa, ela não se cumpre na sua vida. Você entende? Palavras podem ser ditas a seu respeito. Eu recebi muita palavra de maldição quando eu era jovem, recebi de pessoas com quem eu convivi. Recebi até mesmo do meu próprio pai, porque você sabe que às vezes os pais sem sabedoria, sem conhecimento de causa, eles amaldiçoam os filhos, falam coisas e olha, palavra além de ter poder, sendo de alguém que tem autoridade sobre você como um pai, uma mãe, isso é perigoso, você entende, né? E você, sendo um pai e uma mãe, sabendo disso, como é que você vai fazer? Viu como é bom ter um conhecimento? Você sabendo disso, que não tendo causa, não se cumpre, e é bom você não fazer e também não se preocupar quando alguém tenta te amaldiçoar. Não tendo causa, você não tendo dado motivo, nem tem causa para isso, não se cumpre na sua vida. No versículo 3 diz: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Continuamos falando do insensato. Tudo que você lê aqui, que a gente vai ler até o versículo 12, vai ser falando da pessoa insensata
que age sem pensar, que fala sem pensar, que não se preocupa se vai estar machucando, prejudicando, magoando, ferindo, causando danos, entende o insensato? São pessoas que fazem isso. E lá na frente tem mais uma coisa, ela não se preocupa em aprender porque ela se preocupa com os sentimentos, o insensato se preocupa nos sentimentos dele. E qualquer conhecimento que vem de fora não interessa ao insensato. Ele apenas se preocupa com ele. E ele não se preocupa se vai causar danos a pessoas, a outras pessoas. Esse é o insensato. E sempre vamos falar aqui até o 12, olha só. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Quer apanhar? O insensato sempre apanha. Sempre vai levar os açoites das varas. Isso é no sentido figurado, né? Porque ele sempre vai sofrer as consequências daquilo que ele está fazendo. Sem pensar, sem calcular, sem meditar, sem analisar. Tudo isso é coisas que falta na vida do insensato. Do tolo, daquele que age sem juízo, sem o senso. No 6 diz assim, no versículo 5, nós estávamos no açoite, no versículo 4 agora. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Ou seja, aqui nós vamos analisar esse versículo de acordo com a sua conduta diante do insensato, como você vai responder a ele, como é que você vai ser visto. Como você vai ser visto quando você responde ao nível de um insensato. Olha o que diz. Não respondas a um insensato, ou seja, a um tolo, segundo a sua estutícia, segundo a sua tolice, a sua doidice, a sua maluquice, a sua insensatez. Não responda a ele segundo isso, segundo o nível dele. Por quê? Para que não te faças semelhante a ele. Se você dá resposta, se você se importa em ficar horas a fio discutindo com um tolo, com um insensato, você vai ser tido como um deles. É isso que a palavra aqui está dizendo. Você sabe que muitas vezes calar é bom, mas nós vamos ver no versículo seguinte que o conselho já é diferente. Aí vai ser segundo o que vai estar na cabeça do insensato. O que ele vai pensar quando você não responder a ele? Aqui, se você responder, você vai se igualar a ele. No versículo seguinte, no versículo 5, diz assim: ao insensato responde segundo a sua estutícia. Para quê? Para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, se você não dá um freio no insensato, ou pelo menos responde a ele, ele vai dizer que ganhou. Ganhou a questão com você porque você se calou. E ele vai se achar sábio diante de você. Agora, parece contraditório, não é verdade? Porque no versículo 4 diz, não responda ao insensato. Mas diz para não responder segundo a tolice dele, porque senão você vai ser comparado a ele, não é verdade? Você vai ser semelhante a ele. Mas depois diz, se não responde ao insensato, responde segundo a sua estutícia. Para quê? Para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, aí é ele que já vai pensar. Não é os outros que vão pensar de você. Agora é ele que vai pensar que ele é sábio. Por quê? Porque você não respondendo a ele, ele vai dizer que calou você e que ele é um homem sábio. Você entende? Parece contraditório. Uma hora diz não responde porque você vai ser semelhante a ele, mas quem vai estar outras pessoas analisando você. Aqui agora é o próprio insensato que vai se achar sábio. Por quê? Porque você não respondeu, porque você fez de conta que ele era o sábio da história, ele vai se achar. Sabe aquela pessoa que vai se achar, eu sou sábio, eu sou bom, eu calei a boca desse aí, então ele vai se achar
o tal. É isso que está dizendo aqui no versículo 4 e no versículo 5. Em um diz, não responde porque você vai se igualar a ele. Verdade, presta atenção. De repente você se pega falando, discutindo. Boa noite, querida Valquíria, tudo bem? Oi, querida, seja bem-vinda. Imagina você perder horas a fio do seu tempo discutindo com uma pessoa que não quer te ouvir, porque o insensato ele não ouve, ele só quer falar, na verdade ele quer colocar o que está dentro dele, as emoções dele, os sentimentos dele, o conhecimento dele para fora, mas ele nada que vem de fora entra nele. O insensato, o tolo, é dessa forma, ele não quer ouvir ninguém, ele já se acha sábio. Imagina, se ele já se acha o dono da razão e o dono do direito, o dono do conhecimento e da sabedoria, ele não vai ouvir você. E aí você discutindo horas a fio, você vai terminar chegando no mesmo patamar de pensar, isso aí são dois tolos discutindo, tá certo? Então até lá em Timóteo também diz que a gente não deve ficar em contendas sem fim, discutindo coisas sem fim que não vai chegar a lugar nenhum. Então, ao tolo, a gente tem que ter uma certa... Não pode se calar, mas também não pode perder horas a fio discutindo com ele a nível dele. Senão você vai ser tido como um igual a ele. Aí diz no versículo 6, os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Não tenha dúvida. Você imagina, você chamar um insensato, um maluco, um tolo desse, e manda ele dar uma mensagem, dá um encargo dele para ele dar uma mensagem. O que você acha que vai acontecer? Você vai sofrer o dano. É como os pés machucados. Olha como ele diz, os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Você manda um insensato, incumbe ele de uma tarefa desse tipo, você vai sofrer o dano, porque o insensato com certeza vai causar um rebuliço na mensagem que você fez, que você deu o encargo a ele de mandar. Então, é um conselho de sabedoria. Não dá um encargo a um insensato, a um tolo, a um sem senso, um sem juízo, para ele transmitir a mensagem por você. Faça você mesmo. Diz as pernas do coxo. No versículo 7, nós estamos, gente, para você que entrou agora aí na live, está começando a assistir, chame essa pessoa para... Oi, Valquíria. Tudo bem, minha linda? Você tá ok? Você está aí, eu estou aqui. Faz dias que eu não lhe vejo, que a gente não faz uma live. Vamos combinar uma live juntas, vamos? Para você fazer sua live e me convidar para participar, você está devendo. Você está devendo essa live. A gente fazer aquela live que você vai pregar aqui, vai fazer a mensagem, dar a mensagem, e eu vou só complementar. Tá certo? Diz aqui, eu estou no versículo 7, querida, assim, ó. As pernas do coxo pendem. Nós estamos no capítulo 26 de Provérbios, no versículo 7. O versículo diz assim, as pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca do insensato. Sempre nós vamos estar, ó. As pernas do coxo pendem bambas. Sabe o que é o coxo, né? É uma pessoa que não tem um equilíbrio nas pernas, sofre de algum tipo de paralisia em uma das pernas, e aí fica andando, mancando, né? Um manco, você sabe, né? Mais ou menos o que seja uma pessoa que tem que anda com as pernas, com o coxo, né? Com as pernas bambas, ó. As pernas do coxo pendem bambas. Não tem equilíbrio, né? Não é aquele caminhar certinho, correto. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Ou seja, o que sai da boca do insensato é algo que não tem equilíbrio, né? O insensato, ele não tem equilíbrio. É a mesma coisa, é uma comparação até justa, né? É aquela pessoa que não tem equilíbrio no falar, não tem equilíbrio no fazer, não tem equilíbrio no agir, não tem equilíbrio no transmitir uma mensagem, no discutir algo que não concorda.
Então, esta pessoa é como as pernas de um coxo que não tem equilíbrio. É essa comparação. É até um conselho, na verdade, porque o provérbio na boca dele é dessa forma, é sem equilíbrio. Então, diz no 8, continuando, diz: como o que atira pedras preciosas num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Não tenho nem dúvida. Você dá honra a uma pessoa sem juízo é a mesma coisa que você pegar pérolas, imagina, algo de valor e jogar num montão de ruínas. O que vai acontecer? As pérolas nem aparecem. É como se fosse apenas algo sem valor. Porque você dando honra, essa honra fica ofuscada, sem valor nenhum, porque é uma honra dada a uma pessoa que não merece ter. É como jogar fora. É uma comparação de como você pegar, que nem tem um outro provérbio que diz, é como dar pérolas, botar pérolas no pescoço de um porco. É você honrar um insensato, alguém sem juízo. Boa noite, João. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Pérolas aos porcos. É isso mesmo, querida Valquíria. Nós sabemos que na palavra de Deus tem um versículo que diz exatamente isso. Não jogar pérolas aos porcos. Por quê? Porque ele vai pisar, não vai dar valor nenhum e ainda vai se voltar contra você e, quem sabe, até querer te abocanhar, não é verdade? Te machucar. Então, a mesma coisa, olha, diz aqui sobre o insensato. Como quem atira pedra preciosa num montão de ruína, assim é o que dá honra ao insensato. É como se você estivesse pegando joia, algo valioso e jogando no lixo. É isso aí. Joga no lixo, coisa preciosa é você dar honra. Honrar um insensato. Um tolo, né? Na verdade. Então diz aqui no 10. Olha, no 9. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Chega até a ser engraçado, você não acha? Olha essa comparação. Um galho de espinho, olha só. Um galho de espinho na mão do bêbado. Assim é o provérbio na boca do insensato. Imagina, um bêbado para lá e para cá com um galho de espinho batendo em todo mundo para todo lado que não tem equilíbrio, não é verdade? Assim é exatamente o provérbio na boca de um tolo, olha aí, de um insensato. São palavras jogadas ao vento. É que nem um bêbado jogando um galho de espinho para todo lado. Machuca, fere, não sabem quem tá batendo, não tem noção de quem está ferindo, não é verdade? O bêbado não tem equilíbrio, joga aquele galho de espinho e fere qualquer pessoa. A mesma coisa é um tolo com provérbios, com a palavra na boca, ele vai ferir pessoas, ele joga fora as palavras e não quer saber se está machucando, se está ferindo, se está incomodando pessoas com as suas palavras. Essa é a comparação. Fere, machuca e não se preocupa. É como um bêbado com um galho de espinho. Sempre nós vamos estar falando aqui, até o 12, olha só, mais uma comparação de um insensato. No 10 diz assim, ó, como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Assalariar, no sentido de você bonificar. É como se você estivesse bonificando, dando bônus, né? Assalariando um insensato e um transgressor. Desta forma, diz que é como um flecheiro que a todos fere, assim é a pessoa que faz isso. Ou seja, o flecheiro que a todos fere, o flecheiro é aquele homem que usa flecha, né? Arco e flecha, lembra? Que nos filmes até, nessa época aqui, se usava essa arma, era uma arma que usava para ferir mesmo. O flecheiro era um homem que carregava um suporte cheio de flechas, né? E usava para ferir. Dessa forma, assim também, ó, é a pessoa que assalaria, ou que seja, que bonifica
que dá renda, que sustenta, que dá salário a uma pessoa que é transgressora, ou só está ajudando essa pessoa a machucar outras, a ferir outras, a fazer coisas erradas com outra. Ou seja, essa é uma conduta que nós temos que nos preocupar. Se nós estamos assim, assalariando alguém que é transgressora ou que é insensata, é você dar suporte, né? Tá dando suporte a alguém que transgride, que faz errado, que machuca pessoas. Essa é a conduta de quem fica assalariando, quem fica bonificando, dando suporte de alguma maneira, seja ela qual for, a alguém que vai fazer mal, que não merece realmente receber esse salário. Você também erra quando faz isso. Você entende isso? É dessa forma que está se tratando aqui a quem faz, a quem bonifica, a quem está sustentando esta pessoa. No versículo 11 diz, esse aqui é forte, tá, gente? Esse provérbio aqui, nós também vamos ver ele lá em 2 Pedro, trata sobre esse assunto aqui. É um versículo bem forte, porque trata também da nossa posição diante de Deus, tá? Isso aqui é para quem também já tomou um posicionamento, que já tomou uma decisão na sua vida e depois volta atrás. Vamos ver aqui o que fala esse versículo para ser tão forte assim e poderoso. É um versículo de muita sabedoria, mas de muito conselho. Nós temos que prestar bem atenção no conteúdo, né, na profundidade. Pois é, minha amiga Valquíria, pérolas, é como tem gente assim. Tem sim, Valquíria. Pessoas que bonificam, pessoas que assalariam, pessoas que dão sustentação a pessoas perversas e má. E pensam, às vezes, que não estão fazendo mal, né? Estamos comentando ainda no versículo 10, tá? Às vezes, não sabe que está dando a flecha. Porque, olha, é como um flecheiro que a todos fere, assim é a pessoa que assalaria. É como se eu estivesse dando a flecha, a arma, a faca, o revólver para uma pessoa machucar a outra. Essa é a visão do versículo 10. Você que está assalariando, que está bonificando, sustentando um perverso. É a mesma coisa que um flecheiro. Então, você está dando a arma, a flecha, o suporte para o perverso, o transgressor e o insensato. Você entende? Essa é a posição. Então nós vamos agora no versículo. Boa noite, Natan. Que prazer, meu querido amigo de Minas Gerais. Seja bem-vindo, doutor Natan. Olha aí, um homem que cuida da vaidade, né? Da autoestima das mulheres em Uberlândia, Minas Gerais. Você que gosta de tirar assim aquelas ruguinhas que está incomodando, gente, eu vou aproveitar aqui para fazer uma merchan para ele. Doutor Natan Garcês. Esse homem sabe, ó, deixar a gente assim bem bonitinho. Eu não digo que eu fui lá com ele porque não tive ainda, sabe, o money. Mas não é que é caro, não. É que eu não tive o tempo também de ir lá com ele. Seja bem-vindo, doutor Natan. Sei que o senhor faz um trabalho, ó. E minha filha Gabriela já foi, inclusive, uma menina que fez bastante, como é que eu posso dizer? Era digital influencer e tinha parceria com o Dr. Natan. Ele é um excelente profissional. Você aí de Minas Gerais, sabe que o Dr. Natan lá em Uberlândia, ó, sabe tirar aquelas ruguinhas que incomodam. Eu já tive passando em alguns por aí que, sabe, a gente às vezes sente que precisa de um ajustezinho em algum lugar da testa, do rosto. Vá lá com o doutor Natan. Seja bem-vindo, doutor. Olha só, tem o arquiteto Fabrício, outra pessoa que deve trabalhar fazendo as obras maravilhosas em sua casa. Seja bem-vindo, doutor Natan, te esperando em Uberlândia. Eu vou daqui a uns 15 a 20 dias visitar a Daniela, minha filha que mora aí, doutor, e eu vou aí com você. Tá bom? Pra gente renovar aquela amizade da gente que tá um pouquinho distante. Não que terminou, mas que tá distante
pela distância geográfica, não é pela distância aqui, ó, no coração, não é isso? Nós somos amigos, continuamos amigos. Vou te visitar aí, Uberlândia. Me aguarde. Daqui a uns 15 ou 20 dias eu tenho realmente uma viagem aí em Uberlândia, visitar minha filha, e vou aí com você para a gente atualizar o assunto, o papo, tá bom? Um abraço para você, continue aí assistindo. Nós estamos abordando assunto de muita sabedoria, de muito conhecimento, é palavra de Deus, é conteúdo para todas as áreas da nossa vida, não apenas para a nossa vida espiritual, mas para a nossa vida, convivência diária, para o nosso relacionamento com o próximo e com Deus. Principalmente com Deus, porque ele diz assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo, como nós mesmos. Então, isso aqui tudo é sabedoria para nós nos relacionarmos aqui uns com os outros e com ele, tanto relacionamento vertical como horizontal. Ou seja, para Deus tudo é assim. A gente recebe dele e transmite lateralmente, né? Horizontalmente ao nosso próximo. Agora, se você não recebe lá do alto, como que você vai transmitir na horizontal se você não está se alimentando na vertical, certo? Todo alimento do ser humano que quer ter um conhecimento, um relacionamento com Deus, tudo isso tem que vir do alto, tá? Você tem que receber de Deus e transmitir ao próximo. É assim que é. Você tem que ser fonte. E para você ser fonte, você tem que estar ligado a quem? A Ele, a Todo-Poderoso, ao Todo-Poderoso, o Senhor. E aí, então, você recebendo, você transmite, você transborda, você é fértil, você é árvore que dá fruto. Tudo isso é a palavra de Deus que diz. Quando nós nos atemos, nós nos debruçamos em conhecer mais de Deus, o conteúdo que ele deixou para nós conhecermos. Então, continuando, nós estamos no versículo 11. Olha esse versículo, gente. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Vamos avaliar esse versículo? É forte, não é? Chega até a ser asco, né? Dá um asco você saber. O cão, você sabe que o cachorro é um dos animais que ele vomita, quando uma comida não vai muito bem no estômago dele, ele põe fora, mas ele volta e come. Gente, é nojento ou não é? Deus faz exatamente essa comparação de algo real e físico. Sabe para quê? Para analisar uma conduta moral. Imagina, comparar algo físico, né, do intestino de um animal como um cachorro para te posicionar, para avaliar uma conduta moral do ser humano. Olha o que ele diz. Como o cão que torna o seu vômito, ou seja, que come. Assim é o insensato que reitera a sua estultícia, ou seja, que repete, reitera, retorna, repete a estultícia, ou seja, aqui também nós vamos ver isso que quando lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 20 a 22, ele fala do homem que volta ao seu pecado. Aquele que saiu, que foi transformado, teve mudanças em sua vida, aceitou a Cristo como seu Salvador, deixou as práticas antigas, né? Saiu daquela lama do pecado onde estava e por alguma razão, seja ela qual for, ela retorna para aquela mesma pecado anterior, para aquela posição anterior. Então diz que esse homem, com certeza, é como o cão que come o seu próprio vômito, depois de vomitar, volta e come. Você já imaginou? Essa é a conduta moral que o Senhor analisa do insensato que reitera a sua estultícia, e em 2 Pedro fala sobre o homem que volta ao pecado de onde já saiu. Você já viu pessoas que fazem isso, né? Pessoas que adulteravam, param de adulterar, vão para Cristo, aceitam, muda, tem transformação de vida, mas lá um dia volta
para cometer o mesmo pecado de antes. Se adulterava, volta a adulterar. Se roubava, volta a roubar. Então isso aí é como um cão que vomita e depois volta a comer o seu próprio vômito. Inclusive, em 2 Pedro, vai falar também que é como a porca que retorna à lama. Espere sim. Pode deixar, doutor. O doutor Natan ainda está dizendo que vai me esperar. Eu vou sim, me aguarde, eu vou sim. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Smart Jasson. Eu estou lendo assim, porque eu não sei muito ler o seu nome, então é um pouquinho difícil, acho que é em inglês. É Jason, Smart Jasson, está escrito assim. Então eu vou ler das duas maneiras para não cometer nenhum pecado. Então, e aqui Valquíria Ribeiro, minha querida. Sandra Cordeiro está assistindo, minha amiga. Belo Horizonte, aqui ó, ao vivo comigo. Como é que está aí a nossa cidade linda e maravilhosa? Já estive morando em Belo Horizonte um tempo, gente. Vocês já viram? Eu já morei em alguns lugares do Brasil, né? E eu gosto muito de ficar viajando pelo nosso país, né? Quem não conhece o nosso país não conhece a coisa mais maravilhosa. Tem gente que quer sempre estar viajando para outros países e o Brasil tem cada lugar lindo e amizades como eu já fiz, ó. Sandra Cordeiro, uma amiga maravilhosa, linda, querida, conheci em BH, mas fui em Furnas, estive em Furnas, na Cachoeira de Capivara, lá, né? Lembra? Estou aqui lembrando de lugares lindos e maravilhosos. Eu tenho até no meu Instagram, no meu Facebook, fotos lá em Furnas, com a minha amiga Sandra e a minha amiga Silvânia, irmã de Sandra. Seja bem-vinda, querida. Estamos aqui abordando conhecimento e sabedoria divina para a nossa vida, né? Para a gente continuar as mulheres que nós queremos ser e que nós somos e queremos ser muito mais ainda aprimoradas, né? Mais ainda na palavra do Senhor, no conhecimento de Deus. Então, nós estamos abordando o capítulo 26, no versículo 11. Estamos falando das pessoas que saem de uma posição e retornam para ela, para uma posição que não era boa, sai e retorna. Então, assim também, como o cão que torna o seu vômito, assim é um insensato que reitera a sua estultícia. Ou seja, um insensato que repete, né? Reiterar é revalidar, é como se dissesse que estava correto fazer aquilo. Então ele retorna, ele repete. Então ele está reiterando que aquela conduta dele, ele vai continuar fazendo e repetindo. Ou seja, vomita e come, vomita e come. Assim também é o pecador que deixa o pecado e retorna para o mesmo pecado de antes. É assim a palavra lá leia lá em Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22, vai falar exatamente isso. E diz no 12 aqui, tens visto. Saudades sua também, minha querida Sandra. Saudades. Vou retornar em BH. Eu vou em Uberlândia daqui uns dias e vou ver se eu chego até em BH para a gente se encontrar novamente. E aí no seu restaurante, olha gente, você que está aí em, deixa eu ver, Divinópolis. Em Divinópolis, essa moça linda tem um restaurante e ela cozinha maravilhosamente bem. Eu digo porque eu já comi comida que ela fez. Ela é uma excelente, de mão cheia, uma Masterchef, tá? Sandra Cordeiro, lá em Divinópolis. Conheça o restaurante dessa moça. Você não vai se arrepender. Eu vi já o cardápio, ela posta aí o cardápio dela. Vão lá e vão dar esse apoio aí e a comida vale a pena. Não é só para apoiar, não. É para você degustar. Vale a pena você ir lá e provar a comida no restaurante de Sandra Cordeiro. Não vou dizer o nome porque eu não sei qual é. Mas diz aqui então, ó, no versículo 12, diz assim, ó. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? O que você acha? Alguém que se acha sábio, que se acha aos seus próprios olhos. Ou seja, aquele orgulhoso, né? O soberbo, o arrogante. Aquele que se diz sábio, ó, maior esperança, olha só. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Tem visto alguém assim? Sabe o que vai dizer aqui a palavra de Deus? Maior esperança há do insensato. Olha, veja bem. Agora há pouco estávamos falando só coisas ruins a respeito do homem insensato. E, na verdade,
Não há qualidade nenhuma em ser insensato. Honra nenhuma em ser insensato. Não pensar, não planejar, não ter prudência e sair por aí fazendo doidice. Porque, na verdade, insensato é doidice que ele faz. Só faz tolice, maluquice, desmiolado. Entende isso? Só estávamos falando desse tipo. Agora, olha só o que vai falar a respeito do homem que a seus próprios olhos se acha sábio. Aquele que se auto-intitula, aquele que se auto-elogia. Olha só o que vai dizer a respeito dele. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Gente, chega a ser pior do que o insensato. Em 12 versículos nós vemos aqui falando do que é ser um insensato. Imagina, agora vai comparar que ainda há mais esperança a esse insensato do que aquele que se acha sábio a seus próprios olhos. E sabe por quê que não há esperança para o sábio que se acha sábio? Não é que ele é sábio, ele se acha. Por quê? Porque o sábio, o que se acha sábio, ele simplesmente fecha qualquer possibilidade de aprendizado. Por quê? A possibilidade de aprender, ele não vai abrir nenhuma possibilidade de aprender mais alguma coisa, porque ele já se acha o suficiente, autossuficiente. Ele é o cara, ela é a maravilha, a 8ª maravilha em sabedoria. Então essa pessoa fecha qualquer possibilidade de aprender qualquer coisa que venha de fora, não vai dar ouvidos. Entende? Então não há nenhuma possibilidade, como diz aqui, ó. Maior esperança há no insensato do que nele. Talvez o insensato ainda possa mudar, transformar, receber algum conhecimento. Olha, nós estávamos falando que é bem difícil, né? Um insensato querer aprender alguma coisa. Mas aqui diz que ainda há mais esperança para ele do que para aquele que se acha sábio. Por quê? Porque ele fecha qualquer possibilidade de conhecer mais alguma coisa ou de aprender. Porque já se acha suficiente. Já é a pessoa soberba. Aquela que é arrogante. Eu já sei tudo, porque eu vou ouvir mais alguma coisa dessa mulher que tá aí falando, sei lá o quê. Isso não sabe nada, eu é que sou. Tem gente aí, tem gente que quando olha, assiste aí um pouquinho já diz assim, que nada, eu sei tudo da Bíblia. Eu já li isso aí muitas vezes. Eu sei muito mais do que essa daí tá falando. Eu prego melhor do que ela. Eu conheço provérbios melhor do que ela. Eu tenho 20 anos, 30 anos de palavra de Deus. Eu já preguei para 100.000 pessoas. Você acha que essa pessoa vai parar aqui para ouvir a Mari? Não vai. Ela já se acha conhecedora. É dessas pessoas que está falando aqui. Há muito mais aqui, ó, diz, ó, esperança para o insensato do que para o soberbo e arrogante, que se acha sábio a seus próprios olhos. É para ter até, inclusive, misericórdia dessa pessoa, porque é só a misericórdia de Deus para alguém que já se acha suficiente e já se acha sábio demais para aprender alguma coisa a mais. Essa pessoa não tem esperança. Por quê? Porque não tem esperança para ela. Porque ela fecha as portas para ela mesma. E isso aí para Deus não é bom. Os olhos altivos. Nós vamos ver aqui que vai ter também momentos em que Deus vai falar sobre isso. Diz no versículo 13, diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Claro, o preguiçoso não vai sair de dentro de casa porque ele já... É como se tivesse um bicho na hora que ele abrisse a porta para comer ele. Entende? Isso é uma comparação até engraçada. Tem sempre um leão na rua, né? Está na rua como... Olha aí. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Então ele não vai sair de casa, vai ficar dormindo. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O que será uma porta se revolve nos seus gonzos? O que seria gonzos? Você já ouviu essa palavra antes? Gonzos? Ou seja, como a porta se revolve, como uma porta se movimenta para lá e para cá, nos seus gonzos. O que seriam os gonzos de uma porta? As dobradiças.
viu? A palavra de Deus é muita cultura. Na verdade, a gente tem que ir buscar e pesquisar para poder não ficar falando coisas por aí que não tem o menor sentido. A porta se revolve, a porta se movimenta nas suas dobradiças. O que movimenta uma porta para lá e para cá é a dobradiça, né? Dessa mesma maneira, olha a comparação. Como a porta se revolve nos seus gonzos, nas suas dobradiças, assim o preguiçoso no seu leito, para lá e para cá, e não sai do lugar, certo? A porta não sai do lugar. Ela fica para lá e para cá, mas ela fica ali. Já viu a porta sair dali para algum canto? Assim é o preguiçoso no seu leito, na cama. Se mexe para um lado, para o outro, se revolve, se revira, mas fica ali mesmo. Quando você amanhece assim nesse dia de preguiça, não é assim? A gente já teve o nosso dia de preguiça e tem de vez em quando, não tem não? Aquele dia que não dá vontade nenhuma. Gente, eu tenho vivido muitos dias desses, eu não sou preguiçosa, mas eu sei o que é ter uma preguiça de levantar de cima da cama, principalmente quando tá aquele frio gostoso aqui, ó, aqui em Balneário Camboriú, onde eu moro. Aqui eu já disse para vocês que eu moro num lugar quente, que nem um caldeirão, né? Parte do ano, Belém do Pará, e aqui em Balneário. Mas você sabe onde é que eu sinto mais preguiça? Aqui em Balneário Camboriú. Porque, gente, não é fácil você levantar num 17 graus, 15 graus, 14 graus, você em cima da cama de manhã cedo, você se mexe para um lado, você se mexe para o outro, o lençol tá quentinho, lá fora tá frio. É desse jeito, é como uma porta que se remove para lá e para cá, você rolando debaixo das cobertas, no seu leito, na sua cama, não é não? E não sai do lugar. Essa é a comparação, o preguiçoso. Eu já tive preguiça, eu tenho de vez em quando, não todo dia, mas debaixo de um lençol no friozinho, quem que quer sair de lá? Vamos ser sinceros, né? Pelo amor de Deus, quem nunca foi preguiçoso um dia que atire a primeira pedra. Não atira não, porque você com certeza já teve esse dia de preguiça. Mas continuando aqui, deixando a brincadeira de lado, porque isso é seríssimo. Mas por que não pregar com graça, né não? Diz o preguiçoso, não, nós estamos no 14, a porta se revolve no 15. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Gente, é bem exagerado, você não acha esse preguiçoso aqui? Esse aqui tá para morrer de preguiça. Ele não tem nem coragem de tirar. Olha aí, ele mete a mão no prato e não tem nem coragem de levar à boca. Você não acha que esse daqui já devia estar mesmo? Deve estar para lá de pé na cova. Porque não tem mais nem coragem de botar. Vai morrer de fome, porque não quer nem botar. Imagina se esse homem vai arrumar o trabalho para comer, arrumar a comida. É muita preguiça pro meu gosto. Não, eu ainda dou conta de pegar a comida ali, mesmo no dia de preguiça. Mesmo naquele dia de frio intenso, eu ainda tenho coragem de levantar, pegar o meu prato e comer a minha comida, senão o negócio fica estreito, não é não? Quem vai botar a comida no prato? De vez em quando eu tenho quem coloca, eu não vou falar assim porque senão eu vou estar mentindo. Meu esposo coloca a comida no prato para nós dois e aí a coisa fica muito mais fácil. No versículo no 16, mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem, ou seja, com bom senso. Aos olhos do preguiçoso, ele é mais sábio, ou seja, ele pensa, eu é que sou o cara. Eu não preciso me levantar. Olha esse bando de besta aí. Já viu o preguiçoso que diz isso? Eu já vi um preguiçoso que ele diz assim, ó. Quem arruma emprego, quem trabalha que é otário. Eu já ouvi isso de um preguiçoso. E eu vejo esse preguiçoso, ele tem sempre comida. Sempre. Ele tá tendo, ele tem comida, tem bebida, tudo de graça. Não sei como ele consegue viver. Eu conheço alguém assim, tá? E ainda tem coragem de dizer que quem trabalha que é otário. Porque ele consegue ter tudo, tira até dos que trabalham para comer. É dessa forma que está dizendo aqui, ó. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Ou seja, do que 7 homens que têm bom senso. No 17 diz, quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa.
Imagina essa situação. Quem se mete em questão alheia é como aquele que quer pegar, olha só. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Você imaginou a situação? Você está na sua calçada, passa um cão e você quer pegar ele, um pitbull pelas orelhas. Você imaginou a situação? O que vai acontecer? Assim é a pessoa que vai se meter com alguém, com uma questão que não é sua. Você já não está cansado de ver situações por aí de coisas hediondas acontecerem, brigas onde uma pessoa vai interceder no meio para apartar e termina se metendo numa baita confusão? A mesma coisa, discussão, onde você vai querer defender alguém e termina arrumando uma bela de um problema para sua vida. Dessa forma, é a pessoa que vai entrar em questão alheia, é igual quem vai querer pegar um cão que vai passando, pegar ele pelas orelhas. Você não tem nada com aquele cão, o cão não é seu, o cão é de alguém, você não conhece o cachorro. O que você vai querer segurar o cachorro pelas orelhas? É a mesma coisa você se meter numa questão que não tem nada a ver com você. Não é nada sábio fazer isso. Vai ser mordido, você não acha? Pegar um pitbull pelas orelhas. Eu vou comparar logo com o cão mais bravo que tem. Ele nem precisa que você puxe ele pelas orelhas. Basta você. Ele está faminto e você fazer alguma coisa, alguma raiva. Nem precisa, às vezes. Ele vai, de vez em quando, ele tem assim, um instinto, né? Porque é típico do animal. Você não pode querer que um animal pense como você. Uma hora ele bota o instinto dele para fora. E aí você vai, de gaiato, pegar o cachorro que não é seu pelas orelhas. Ele não vai te respeitar, na verdade ele vai te atacar. A mesma coisa é você entrar numa questão que não é sua. Vai sair arranhado, mordido, bem ruim a situação. No 18 diz, como o louco que lança. Então o conselho é o seguinte, não se meta em questões que não são suas. Senão você vai sair mordido que nem o homem que vai pegar o cão pelas orelhas do cachorro que não é dele. Ainda sendo o dele não é fácil, agora imagina sendo um cão que passa. Porque pelo que dá para entender aqui no versículo, é que o cão não é da pessoa, vai passando e ele tenta, de gaiato, pegar o cão pelas orelhas. No 18 diz, como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Ah, olha isso. Já viu alguém dizer isso? Olha só. O louco, olha. Como o louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Tá querendo o quê? Engana uma pessoa, faz uma graça de enganar alguém, tira proveito de alguém e engana uma pessoa e depois diz, não, foi só uma brincadeira. Mas sabe o que acontece? É como um louco que está tirando flecha, porque vai ter consequências. Não se brinca com coisas desse tipo. Isso é o que o provérbio está dizendo. Quer brincar com coisa séria? Enganar alguém? A confiança de alguém? E dizer que foi uma brincadeira? Não vai ser possível que isso não tenha uma consequência, você não acha? Isso é um bom conselho. Não faz, é como que tá jogando flecha, olha aqui, ó. É como um louco, só pode ser um doido fazer isso, olha. É como um louco, o louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz por brincadeira. Tá querendo o quê? Só pode não ter juízo, não é não? Tá querendo ser punido. E é isso que vai acontecer. E depois vai dizer, não, foi só uma brincadeira. Eu não quis, não foi bem assim, foi sem querer querendo. Já viu gente assim? Tenta, né? Dissimular, diminuir a pena, a penalidade, colocando essa desculpa, como sendo, tinha sido só uma brincadeirinha, mas já enganou alguém. Então ele está querendo o quê? Sofrer as consequências. No 20 diz assim, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Verdade, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda.
Ou seja, o maldizente é aquela pessoa difamadora, mexeriqueira. Maldizente é alguém que chega para falar mal do outro, entende? Mexeriqueiro, aquele fofoqueiro. Então, não tendo lenha, o fogo se apaga. E não tendo essas pessoas, esse tipo de gente, as contendas não existem, se acabam. Porque ele não vai inflamar, não tem quem fica botando lenha na fogueira. Já ouviu esse ditado? De botar lenha na fogueira? Assim é o mexeriqueiro, o que arruma contendas. O maldizente, aquele que está sempre falando mal da vida alheia. É botando fogo na fogueira. Botando lenha na fogueira. Sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Por isso mesmo, olha aí, ó. Se não há carvão para a brasa e a lenha para o fogo, assim também não há o quê? Não há fogo se não tem lenha. Então, aqui também não tendo esse homem, ó, o homem contencioso, não vai haver rixas, confusões. As palavras do maldizente, versículo 22. Gente, para quem está aí, chegou agora, não sabe onde é que nós estamos lendo, nós estamos no capítulo 26 de Provérbios, no versículo 22, já quase chegando ao final, né? Nós já somos 9h30, se eu passar uns 10 minutinhos, diz assim, as palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre, ou seja, o maldizente é aquele que chega falando mal da vida alheia. Caluniador é aquela comida que você recebe quando ele traz. É fina, né? Desce legal, mas depois não é tão bom assim. No 23 diz, como o vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Olha, nós vamos abordar esse versículo até o 27. Até o 26, olha só o que diz sobre isso. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Aqui, no 23 diz assim, ó, como o vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Ou seja, eu vou explicar o que está querendo dizer nesse versículo. Como vaso de barro coberto de escória de prata. O que seria escória de prata? A borra da prata, ou seja, aquela capa que fica só para enganar. O vaso é de barro, mas tem uma capinha, tem uma borra de prata para encobrir, na verdade, que é de barro, para poder dar uma certa maquiada, certo? Aí está dizendo assim, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Assim é aquela pessoa que no coração está cheio de ódio, mas está nos lábios falando palavras doces e encobrindo o verdadeiro sentimento. Você entende isso? É como um vaso de barro, mas que está com uma capa de prata, que é só a borra da prata. Se você for descascar, rapidamente você encontra lá o barro. Assim é a pessoa falsa, que tem ódio no coração, mas está com palavras doces e boas para você. Está aqui, ó. Assim são os lábios amorosos e o coração maligno, encobrindo a verdadeira dentro que tem dentro do coração. Na verdade, tem ódio e diz que te ama. Você entende? É assim que é esse Provérbios. Cuidado com esse vaso de barro que você tem aí, que está andando com esse vaso de barro achando que é de prata, mas só tem uma borrazinha. Se você escavar bem, você vai descobrir o que tem debaixo dessa borra de prata. Cuidado, cuidado com pessoas que têm essa capa e o coração não é nada do que está falando para você. Você sabe que só Deus consegue, né, esquadrinhar os corações. Mas nós temos que ter sabedoria para entender que tem gente, sim, que é igual esse provérbio que nós estamos falando. Senão eu não estaria aqui, não é verdade? Salomão deve conhecer bastante, deve ter conhecido bastante, porque quando uma pessoa é tão rica, tão poderosa quanto um rei, que foi Salomão, ele deve ter tido esse conhecimento de muitas pessoas que vinham com os lábios lhe dizer palavras bonitas, quando no coração estava dizendo outra coisa. É como um vaso
É como uma bijuteria falsa, né? Que diz ser ouro, mas na verdade é bijuteria. Então, cuidado. Cuidado que você pode estar andando com um vaso de barro, com uma borra de prata ou de ouro, seja de que metal valioso, e lá no fundo, na verdade, é uma bela de um vaso velho de barro que se quebra na primeira pancada. Na primeira, vai mostrar o que tem lá de baixo. É só escavar um pouquinho que você descobre o que que tem nessa pessoa de lábios muito, muito meloso, sabe? Aquela pessoa muito, como é que eu posso dizer? No linguajar nosso, sabe aquele bajulador, aquela pessoa que vive te dizendo só coisas bonitas, quando dentro do coração tá com vontade mesmo é de esganar você? Cuidado, tenha cuidado. Aquele que aborrece, olha aqui, continua. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Ou seja, aquele que odeia, na verdade, é isso aqui que está dizendo. Aquele que aborrece é aquele que odeia, dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano, encobre a falsidade. Cuidado que continua aqui. Isso aqui são conselhos, tá? Isso aqui é para você ser prevenido. É um conselho. Conselho serve para isso. Para quando a gente passar pela situação, a gente já ter o conhecimento para agir da forma certa, com sabedoria. Ter o conhecimento e transformar em atitude. E aí você transforma o conhecimento em sabedoria. E daí você pode passar para outras pessoas também esse conhecimento, essa sabedoria, porque é para isso que vale aprender a palavra de Deus. É você aprender e aplicar. Porque Jesus disse inclusive isso, aquele que ouve a minha palavra e guarda, e aplica, né? É como um homem prudente, aquele homem que construiu a sua casa na rocha. É isso aí. Isso aqui é como um alicerce. Você está aprendendo, você vai estruturando a tua sabedoria, o teu conhecimento. É como se você estivesse estruturando a sua vida em Cristo, porque essa sabedoria aqui, ó, ela só te leva para um lugar. Só te leva para um lugar. A sabedoria que você tem aqui vai te levar sempre para te aproximar mais de Deus. Porque à medida que você aprende a lidar com o teu próximo, você vai se aproximando mais de Deus. Você agindo com sabedoria, né? Tem os frutos do Espírito, você se aproxima de Cristo, você se aproxima de Deus e você se aproxima de um bom relacionamento com o teu próximo. Porque quem age com prudência, com sabedoria, dessa forma, sem falsidade, porque vai chegar momentos em que você precisa ser sincero e também, às vezes, tem gente que não gosta de ouvir verdades, não é verdade? Tem gente que prefere essa falsidade que está falando aqui nos lábios do que uma palavra mais sincera e dura. Tem gente que gosta de ser bajulada. Sinto muito, mas aí não é ser sábio, porque a palavra aqui está falando para aqueles que são sábios. Aqui, ó. Quando te falar suavemente, não te fies nele. Tá continuando, olha. Diz assim, ó, aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano, encobre a falsidade. Quando te falar suavemente, não te fies nele. Tá entendendo? Quando te falar docemente, suavemente, não confia. Porque ele esconde, tá aqui dizendo, ó, esconde, encobre o engano, a falsidade. E diz ainda, continuando aqui, ó, no versículo 26 diz: porque 7 abominações há no coração. Olha só, quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no coração. Qual será essas 7 abominações que há no coração de alguém falso, que encobre, que está falseando, está encobrindo as abominações no seu coração? O que dá para entender é que essas abominações estão em Provérbios 6, 16 a 17. Lembra? Olha só, diz assim em Provérbios 6, deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido, só para você lembrar, para não ficar assim muito aleatório, porque você não confiando na pessoa que dissimula no seu coração. Olha aqui, no 6 diz assim, olha, no 17, vamos ver ler. Provérbios 6, 16 diz assim, ó, 6 coisas o Senhor aborrece, ou seja, em outras traduções está odeia, né? Aborrece a mesma coisa que odeia.
Diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Diz assim, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, aqui são 7 abominações. Coração que trama projetos iníquos, ou seja, coração falso, está vendo? Pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. A 7ª é a pior delas. Então, essas são as abominações que pode estar no coração daquele que fala com os lábios suaves para você, mas dentro do coração esconde realmente a verdadeira intenção, ou seja, as abominações do coração. No 26 diz assim, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Vai chegar uma hora em que isso tudo será desvendado e aparecerá. Porque ainda que ele fala dentro do coração, uma hora isso vai vir à tona, porque nada fica encoberto. Você está entendendo? Cuidado com esse tipo de pessoa que fala suave, que é muito meigo, que é muito nhenhenhê, muito mimimi, muito lenga-lenga, muita macia, mas dentro do coração pode estar escondendo todas essas abominações. Mas só que diz aqui no 26 que ainda que o seu ódio, porque na verdade essa pessoa carrega um ódio, ainda que o seu ódio se encobre com engano, com falsidade, né? A sua malícia se descobrirá publicamente. Vai ser revelado. Se há em você qualquer esse tipo de sentimento, não te enganas, tá? Tudo é revelado, não fica nada encoberto para Deus, não. Principalmente se isso aí que você sente ou isso aí que é feito é com um escolhido do Senhor. Principalmente se for contra um eleito do Senhor. Não tentas falsear a verdade para um eleito, para um escolhido, para um justo, justificado pelo sangue do Cordeiro. Não tenta. Ninguém pode tentar contra essas pessoas porque vai estar brigando com aquele que o arregimentou, com aquele que o escolheu, com aquele que o elegeu, que predestinou. Entende isso? Não pode, porque não vai ficar encoberto e não fica sem punição, porque Deus diz que é dele a vingança. Agora imagina se Deus deixa impune alguém que encobre uma falsidade que está agindo com um eleito do Senhor, com um escolhido, com um predestinado, com um reinante. Você que reina, você que está nessa posição de justo. Justo, gente, é justificado pelo sangue de Jesus. Você que já aceitou Jesus há alguns anos na sua vida, ou ontem ou hoje, a palavra de Deus que o último às vezes será o primeiro e o primeiro será o último. Não importa o tempo, tá? Você não tem a vida eterna, não adquire esse bem maravilhoso que é viver eternamente com Cristo, porque você é bom, porque você faz boas obras, porque você dá esmola, porque você sacrifica, porque você dizima, porque você dá oferta, porque você dá cesta básica, porque você vai na casa do pobre e dá... Não, isso aí é só consequências, só isso aí, essas atitudes, é demonstrando que você já é uma pessoa justificada pelo sangue do Cordeiro. Você se aproxima cada vez mais da vida que Cristo viveu. Ou seja, você está demonstrando quem você é. Não é que você está fazendo para conquistar a sua salvação. É você está demonstrando que você já é salvo. Você entende isso? A posição é invertida. Tem gente que acha que se fizer tudo isso, vai conquistar a vida eterna. Lembra que chegou um rico dizendo para o Senhor, mestre, que faço eu para conquistar a vida eterna? E o Senhor no final mandou ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres? E você acha que é isso que Jesus queria dizer ao pé da letra? Não, é porque aquele jovem era apegado, era amante da riqueza. Você entende? Ele era um herdeiro de uma grande fortuna. Mas Deus disse, Jesus falou a ele primeiro que ele só tinha que cumprir os mandamentos. Mas ele achou que não era suficiente. Ele disse, mas tudo isso eu já faço desde criança, desde a minha infância. Ele disse, então alguma coisa te falta. Se tu queres ser perfeito, fazes isso então. Vende tudo, abre mão de tudo que tu tem, do que tem mais valor na tua vida e segue a Cristo. Renuncia. Você, por exemplo, aí que quer saber...
se não é só mesmo aceitar ser justificado e amar a Cristo e aceitar o sacrifício dele, se você acha que você tem que mesmo que fazer sacrifício, que tem que gastar dinheiro, que tem que fazer muita coisa para poder ser salvo, então faz isso. Porque Jesus diz exatamente isso àquele jovem rico. Se não é apenas o sangue de Jesus, se não é apenas o sacrifício dele suficiente para você se sentir um justo, um eleito, um predestinado, um reinante, alguém que já tem em si o suficiente, se você acha que não é isso, você pode gastar a tua fortuna inteira, não vai fazer mal nenhum. Você pode vender tudo que tem, dar aos pobres, dar esmola, isso aí é uma conduta que você está tendo, mas não vai fazer mal a ninguém, nem a você. Mas saiba só de uma coisa, não pode ser feito de uma maneira ignorante, como se fosse para conquistar o que você já tem de graça. O que está dito aqui, o que eu quero dizer para você é exatamente isso. Você pode fazer tudo isso em gratidão, em demonstração de afeto, de amor e de gratidão por aquilo que você recebeu gratuitamente do teu Salvador, do meu Salvador, do meu Senhor, do teu Senhor. Você entende isso? É disso que está se falando, sabedoria do céu, sabedoria divina, é não confundir uma coisa com outra. Porque tem gente que até hoje está fazendo um monte de sacrifício, acha que se dizimar, se fizer isso, se fizer aquilo, vai ser salvo por isso. Sinto muito, mas você está negando a Cristo. Se não tiver sabedoria, é por isso que tem que estar aqui, ó, debruçado em cima desse livro. Olha aqui, ó, debruça em cima desse livro. Para você não ser enganado, inclusive pelos malfeitores, por aqueles que estão aí, ó, escondendo dentro do coração qual é a verdadeira intenção do coração deles, quando eles estão aí pregando para você a palavra que ele diz ser de Deus, mas na verdade é a dele. Porque quando fala com os lábios, olha aqui o que está se falando, ó, sabe? Com os lábios macio e boas palavras, bonito, e até pode dizer para você, não tem nada a ver o que você está fazendo, isso daí, isso não vai te levar mesmo, tu já é salvo. Você está entendendo? Pessoas que têm uma segunda intenção dentro do coração, elas falam com o lábio uma coisa e na verdade a intenção é outra. Cuidado, é por isso que tem esse livro aqui para você se guiar, a sua bússola não vai pelo que você apenas escuta. Você tem que se aprofundar, buscar conhecer na fonte certa, com o Espírito certo, que é o Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo. Esse te dá um entendimento, te dá o discernimento de espírito. Vai saber qual é o espírito que está na pessoa que está aí do seu lado. Esse vaso de barro com aparência de prata e de ouro, pode ser só um vaso de barro, mas se tu tiver o Espírito Santo em ti e Deus te der esse discernimento, tu vai saber. Claro que tu não vais querer agora sair por aí quebrando todos os vasos, não é verdade? Não é disso. Mas pelo menos você vai conhecer quem é quem. E deixar de ser iludido pelos ouvidos. Tem que saber, conhecer, aprender. Aí então, continuando no 26, para a gente encerrar, nós vamos encerrar aqui, ó. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Não fique encoberto. Deus te dá esse poder de quando você está sendo enganado, Deus te dá o discernimento de descobrir e ser revelado tudo para você. Quem abre uma cova nela cairá e a pedra rolará sobre quem a revolve. Ou seja, quem abre uma cova pensando em botar alguém lá dentro, termina que cairá nela. E a pedra vai rolar em cima daquele que tirar. Ou seja, quando tu vê alguém que está com a mão de Deus sobre a vida dela, não tira a pedra, não tira a mão. Não vai tentar, deixa. Tu tá entendendo? Porque senão vai cair em cima de você. Tá vendo aqui, ó? Alguém cava uma cova e vai cair nela. É porque a pessoa é ruim. Se ele cavou essa cova para ele, ele caiu dentro. Não tira a pedra que caiu sobre, senão vai cair sobre de você. Olha assim. E a pedra rolará sobre aquele que a revolver. Ou seja, aquele que revirar, aquele que tirar. Tem certas coisas que a gente tem que deixar
Não se meter. Lembra lá da causa alheia que você se mete? É como quem vai pegar um cachorro pelas orelhas? Então, a mesma situação é aqui. Quando você vê que a pessoa mesmo cavou a sua cova e caiu dentro dela, pode ser que tem que ficar ali. Ela tem que dar o jeito dela de tirar a pedra. Não tenta ser você que tira. Pode ser outra pessoa, pode ser Deus que vai tirar, pode ser ela mesma. Mas está dizendo aqui que você não deve, porque senão a pedra vai cair sobre você. Não tira às vezes a mão do Senhor, que está na disciplina com alguém, e você tira a mão dele, e aí a mão vem sobre você. É por isso que tem que ter sabedoria, até mesmo na hora de ajudar. Você sabe, né, que às vezes vai ajudar alguém que não é para fazer, tira a pedra, deixa a pessoa tirar. Deixa ela mesma se revirar até ela conseguir sair dali. Porque às vezes você quer ajudar e termina vindo sobre você. É disso que está falando. Se não tiver sabedoria, vem sobre você a pedra. Aí no último 28, a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Lisonjeira é exatamente essa boca que lisonja, que fala palavras bonitas, é causa de ruína. E eu encerro o capítulo 26 de Provérbios e espero que você tenha conseguido absorver, porque eu estou me sentindo assim, mais sábia um pouquinho, tá? Não muito, mas um pouquinho mais de conhecimento da palavra de Deus nos deixa mais confortadas. Porque dá ensejo, dá muita sustentação para nós levantarmos amanhã, no dia seguinte, e saber que pode acontecer posições em nossa vida que essa palavra aqui seja de grande valia. Pode ser que você tenha visto aqui algumas atitudes em você que está sendo caracterizado como uma pessoa tola, que está agindo tolamente, entende? Insensatamente, ou tola, ou com malícia, ou a sua conduta pode não estar de acordo com aquela conduta que Deus espera que você tenha, ou que eu tenha. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que aplicar na nossa vida pessoal. Nós temos que nos avaliar, porque a palavra de Deus diz, se nós julgarmos a nós mesmos, nós precisaríamos ser julgados pelos outros. Quando você se avalia, você se coloca dentro desse parâmetro, você termina descobrindo que nem sempre você pode estar ajustado naquilo. Você pode estar com uma beirada sobrando ali, outra sobrando ali, e aí você precisa dar o quê? Uns cortezinhos e uma ajustada, para poder se encaixar no perfil do justo, no perfil do sábio, no perfil do coerente, no perfil da pessoa que não é imprudente. Entende? É isso aí. Essa palavra aqui não é para gente, só para os outros, não é para nós, é para mim. Eu estou aqui falando para mim, tudo isso que está aqui, ó, eu estudo para mim também, porque de repente eu posso até estar fazendo coisas que está encaixada aqui como uma mulher tola. Entende? Perverso eu acredito que não, porque o perverso não é bem realmente o meu perfil. Mas uma certa tolice de vez em quando a gente comete. Ou seja, uma imprudência, agir sem pensar. Quem já não fez isso, né, gente? Não é um perfil eterno. Você pode ter sido imprudente em uma posição e hoje não está aquela, você aprendeu a lição. Porque o imprudente, ou seja, o insensato, ele de alguma maneira pode aprender e não fazer mais aquilo. Aquela conduta não comete mais. E aí você ajusta a sua conduta, porque você viu aqui em Provérbios a palavra de um homem mais sábio da vida de toda a eternidade. Não vai haver um mais sábio, e nem um antes, nem depois, nem mais rico, que aprendeu isso observando as condutas, as pessoas. Então isso já é do passado, vai aqui no presente e vai para o futuro. Essas condutas morais aqui, que estão nesse livro, esses conselhos, esses ensinamentos, vale para a minha vida, para a sua e para muitas outras. E é assim que a gente vai buscando envelhecer e morrer com sabedoria. Morrer daqui, né? E lá onde a gente vai não precisa mais de nada disso. Isso aqui é tudo para cá, tá? Depois que você subir para Cristo, que você sair desse plano aqui dessa terra, ou viver com ele aqui, né? A Nova Jerusalém vai descer, Jerusalém desce. Então,
você não vai mais precisar desse livro. Mas cuidado para você não perder ele ainda aqui, nessas próximas gerações que estão vindo aí, você vai ter esse livro aqui que nós estamos aqui lendo. Cuide para você guardar tudo que está aqui na sua mente, no seu coração, porque logo daqui a um tempo, talvez você não tenha mais esse livro e nem essa mulher aqui falando para você horas a fio e até você achando já chato demais, não é verdade? Eu me despeço de você, dizendo muito obrigado, eu sou grata pela sua atenção, porque eu sei que isso é mais tão importante para você quanto para mim. Um beijo no seu coração. E até a nossa próxima live. Quinta-feira nós vamos para o capítulo 27 de Provérbios. E depois a gente encerra no 31. Nós temos mais 4 lives. Eu espero que dê em 4. Senão a gente faz 5, 6. Mas até encerrar o livro de Provérbios. Aí a gente vai passar para outros temas e assuntos. Amém? Que Deus te dê uma noite. Que o Espírito Santo te ilumine, te guarde, te proteja, esteja contigo todos os momentos da tua vida, que você seja o templo verdadeiro do Espírito e que você saiba que Deus te ama, Jesus te ama, te escolheu, te predestinou, te elegeu, te escolheu para reinar em vida. Amém? Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Tchauzinho, Fábio, encerrando a live. Seja bem-vindo, mas já estou encerrando. Fica com Deus, tenha uma boa noite, descanse. Que Deus o abençoe e o Espírito Santo te guarde, te dê a paz, graça e paz. Fábio Jesus. Fica com Deus, querido.